a obra preciosa, que só Ele pode fazer. Encomendamos nossa condição nas suas mãos, ó Pai. Pedimos que quando lemos a Tua Palavra, o Senhor possa nos tocar, possa fortalecer o nosso homem interior, possa esclarecer os nossos entendimentos, nos afirmar na Tua graça, na Tua obra, na Tua presença. Ajuda-nos a deixar de lado todo interesse meramente humano, toda coisa ruim, porque o Senhor já fez isto na cruz. Por isso, Pai, em nome de Cristo, nos confiamos a Tua santa obra, a obra do Teu Santo Espírito, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, terminamos a semana passada uma leitura do Apocalipse. Assim, vamos deixar esse título. Leitura de Apocalipse, porque tivemos que correr. E vamos começar também uma leitura de Efésios. É uma leitura. Temos que ler muitas vezes e seguramente cada vez o Senhor pode nos falar mais. Se estamos abertos ao Senhor, Ele pode nos falar. Vamos começar então pelo capítulo 1. Inicialmente, por causa de uma pequena expressão aqui, vou fazer também uma muito pequena introdução, mas o principal é a leitura mesma da epístola. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Não todos os manuscritos antigos estão de acordo nesta expressão em Éfeso. Possivelmente esta carta era uma carta que se tornou uma carta circular, do mesmo jeito que o próprio Paulo queria que acontecesse também com a carta aos Colossenses e uma outra carta aos Laodicenses que ele escreveu, da qual ele fala no final do capítulo 4 da epístola aos Colossenses. Efésios e Colossenses são duas cartas que estão muito perto uma da outra. Os temas são complementares e por isso algumas pessoas, especialmente Marcion, no século II, ele pensou que possivelmente esta carta aos Efésios fosse aquela mencionada carta aos Laodicenses. Os manuscritos antigos, alguns, quando chegam aí em Éfeso, colocam pontos suspensivos como para que qualquer igreja pudesse colocar seu nome aí e receber essa circular. Uma carta que foi dirigida à igreja em Éfeso, mas que, da mesma maneira que Paulo falou aos Colossenses, que quando eles lessem a carta enviada a eles, enviassem essa carta para a Laodiceia e que fosse lida também lá. E que a carta que ele enviou para a Laodiceia, a igreja lá, fosse lida em Colossas. Então, as cartas que chegavam a uma localidade eram copiadas e enviadas a outras localidades e eram lidas em outros lugares. E por isso, alguns dos manuscritos não têm um nome em Éfeso. Quando você vai a uma edição crítica, você encontra as palavras em Éfeso entre parênteses quadrados, o que significa que não aparecem em todos os manuscritos. Mas se aparecem muitos, e em muitos antigos manuscritos. Então, o mais provável é que a carta realmente foi enviada a Éfeso e que depois foi usada de maneira de circular por outras igrejas, e por isso alguns manuscritos não colocaram a palavra Éfeso, mas outros sí colocaram. Só isso, uma pequena nota.
aí no verso 15 do capítulo 1, diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, tendo ouvido, parecesse, podia dar uma primeira impressão, como se Paulo não tivesse conhecido os irmãos de Éfeso. Por exemplo, de Colosas ele não conheceu, mas ele falava que eles não tinham visto o rosto dele, mas que ele mantinha uma luta espiritual a favor deles, e os que estavam em Laodiceia e Hierápolis. Mas isso não é algo conclusivo. Esta carta, também, essa frase também pode ser escrita por alguém bem conhecido por eles, e que ele estive lá, assim que somente são sinais pequenas para especular, mas não é necessário passar de especulação. Já seja suficiente. Então, vamos parar aqui essa parte, vamos da introdução e vamos passar à exegesis. Apóstolo quer dizer enviado, enviado por Deus, através de Cristo, enviado por Cristo, com a missão especial da economia divina, o arranjo do plano de Deus para desenrolar o seu propósito aqui na terra. Ninguém pode ser apóstolo por si mesmo. Ninguém pode se autotitular apóstolo. Pode que aconteça, mas para ser verdadeiramente apóstolo, tem que ser enviado por Deus, por Cristo. A maneira não importa, o que importa é quem enviou a pessoa. Como não é importante. O importante é quem enviou. Foi Deus. Esta comissão saiu do coração de Deus. Foi Deus quem encomendou esta comissão nestas pessoas. Então aí são chamados de apóstolos. Começa sempre, graça a vosotros e paz. Primeiro tem que haver graça para que então possa haver paz. Quando a graça é recebida, então temos paz com Deus. Paz da parte de Deus. Porque se não é da parte de Deus, nunca vai ser paz. Tem que ser da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E agora sim começa Paulo exultando. Paulo começa esta epístola com uma expressão de júbilo, com uma expressão de gozo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai abençoar a Deus, começa louvando a Deus, porque ele viu o que Deus deu. Quando nós, com a ajuda do Espírito, vemos a mesma coisa que Paulo viu, nós também vamos dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aqui Paulo não deixou fora de Cristo nenhuma bênção. Aqui Paulo está vendo que Deus tomou uma determinação, aquela de nos abençoar em Cristo. E Deus colocou em Cristo toda a bênção. Deus convertiu a Cristo na plenitude das bênçãos de Deus. Não há bênção espiritual de Deus que se encontre fora de Cristo. Mas não há bênção espiritual de Deus que esteja fora de Cristo. Todas as bênçãos estão já dadas em Cristo. Aqui Paulo está falando em passado. Paulo está falando com revelação. Paulo está falando com fé. Deus nos deu, nos abençoou. Já foi um decreto de bênção que saiu do coração de Deus. Deus não guardou, não reteve nenhuma bênção. Deus pronunciou a nosso favor todas as bênçãos que Ele tinha. Toda sorte de bênção. Não existe bênção que não tenha sido já decretada da parte de Deus para nós em Cristo. Essas bênçãos estão em Cristo. E todas as bênçãos são Cristo.
Você pode ter Cristo como se fosse a luz branca. Você sabe que a luz branca está composta de muitas luzes. Você passa aquela luz por aquele prisma e aquele prisma descompõe a luz em distintas cores e aparece aquele arco-íris. E aquele arco-íris são as diferentes partes daquela luz. Assim, cada uma das bênçãos é como se fosse uma das cores da arco-íris. Mas todos eles juntos são Cristo. Se você precisa amor, o amor é Cristo. Se precisa paz, Ele é a paz. Se precisa gozo, precisa fortaleza, precisa virtude, precisa consolo, precisa ser livre, liberdade, precisa nascer de novo, precisa fortaleza, precisa renovação, precisa saúde, o que você precise. Todas as bênçãos, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Diz que de tal maneira Ele amou o mundo, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha vida eterna. Ele nos deu vida eterna. O próprio Pai se nos deu sua vida, nos deu a sua natureza. E diz Pedro, todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos foram dadas. Quando? Em Cristo. Tudo está em Cristo. E agora diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Já isso foi um decreto de Deus. Um decreto que saiu da boca de Deus. Se Deus falou, seja a luz, foi. Assim foi. A luz foi. E se Deus falou, sejam total e absolutamente abençoados em Cristo, assim é. Porque Deus não mente. Aquela palavra que saiu da boca dele é uma palavra eficaz que vai produzir tudo aquilo que ele decretou. Temos essa certeza de que o que Deus está fazendo através de uma palavra criadora. E a primeira criação se baseia na palavra criadora de Deus. E a segunda criação, a nova criação, também provém da palavra de Deus. E Cristo é o Verbo, a palavra encarnada de Deus, para nos trazer toda a bênção. Por isso, aquele título do livro do nosso irmão Watchmani, Cristo, a suma de todas as bênçãos espirituais, de todas as coisas espirituais, a essência das coisas espirituais. Nada espiritual temos fora de Cristo. Mas tendo Cristo, nele temos tudo o que precisamos para colaborar com Deus em Cristo, para atingir o seu propósito eterno. E agora diz mais, nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A minha versão que estou traduzindo aqui diz perante Ele, ponto e vírgula, e depois, e em amor nos predestinou. Se você vai no grego, a vírgula vem depois de amor. No grego diz assim, irrepreensíveis perante Ele em amor. E aí depois vem a vírgula. Amados, aqui chegamos a um ponto muito importante, um ponto que eu sou consciente, claramente, que tem sido motivo de controvérsias na igreja. Não vou ser dogmático, vocês podem pensar diferente, mas vocês me permitiram falar. Que problema vocês apanharam agora. Mas estamos aqui entre irmãos. Esta eleição é nele. Às vezes esquecemos essa palavra pequena. Às vezes falamos da eleição, mas sem relacionar que
que essa eleição é nele. O que quer dizer eleitos nele? Quais são as implicações dessa importante frase? Não é somente eleitos nele. Desde a eternidade, Deus tem uma única complacência. E Ele já declarou qual é a complacência do seu coração. Quando seu filho veio, se fez carne, viveu na vida privada, depois foi na vida pública, ele deu testemunho 2 vezes, dizendo: este é o meu filho amado, no qual eu tenho complacência. Toda a complacência declarada do Pai é o Filho de Deus. E por isso, a eleição de Deus só pode ser em seu Filho. Realmente, a quem Deus escolheu desde a eternidade é a seu Filho. O escolhido de Deus é o Filho. E se você está no Filho, e o Filho está em você, Ele se incorporou em ti, e você é membro dele, por causa dele, que é a sua complacência determinada, você é escolhido por causa e com a base de Cristo. A eleição de Deus tem base, e essa base é Cristo, e também o seu conhecimento antecipado. Em Romanos, vocês lembram aquela passagem que diz assim, que Ele predestinou para que sejamos feitos conformes à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tudo o que Deus está fazendo é por causa do seu Filho, é em função do seu Filho, é um presente que o Pai está passando para o Filho e que o Filho também vai compartilhar com o Pai. O Filho falou assim: esta é a vontade do meu Pai, que todos os que Ele me desse, eu não perca nenhum, senão que eu ressuscite no dia postreiro. E esta é a outra cara da moeda, da mesma moeda. Esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, não se perca, senão que tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no dia postreiro. Então há um arranjo entre o Pai e o Filho. Tudo aquele que esteja no Filho, por causa disso, no amado, como vamos encontrar uns versos aqui um pouco adiante, é aceito no Filho. A eleição tem que ver com esta base. É uma eleição no Filho. É uma eleição em Cristo, por receber a Cristo, por ter a Cristo como vida. Eleição em Cristo, nele. A palavra eleição não é uma palavra sem base. Deus é um Deus absolutamente soberano. Não vamos nem imaginar, nem discutir nada da sua soberania. A soberania de Deus é absoluta. Mas o Deus soberano revelou que Ele tem um caráter também. E que Ele exerce a sua soberania segundo o seu caráter. E o plano que Ele tem, e os relacionamentos que Ele quer ter com as suas criaturas, são segundo o seu caráter.
Seu propósito está ligado a seu caráter. Seus métodos estão ligados a seu caráter. O exercício da sua soberania, ele mesmo exerce segundo o seu caráter. Deus é soberano, mas ele não é arbitrário. Deus é soberano, mas ele não é injusto. Deus é soberano e também é misericordioso. Deus é soberano, mas quer ter criaturas responsáveis do seu próprio destino. Deus é absolutamente soberano, mas tem em conta a decisão das suas criaturas. Ele ajuda suas criaturas, especialmente depois da queda. As criaturas precisam da graça para recuperar a capacidade, pela graça, para exercer nossa responsabilidade. Deus não ficou frustrado enquanto os planos que ele tinha com o homem, quando ele criou o homem antes da queda. Quando Deus criou o homem antes da queda, o homem que Deus queria era um homem com responsabilidade e com livre albedrio. Eu sei que depois da queda, muitos podem pensar que o assunto do livre albedrio agora é só uma mitologia. Mas não estou falando agora depois da queda, isso vamos falar depois. Estamos falando o homem que Deus queria ter e que ele fez antes da queda. Qual era a classe do homem que Deus queria? Com que classe de homem ele queria ter relacionamento? Com um homem responsável, um homem livre, um homem que não era forçado, ainda que Deus teria o direito de forçar, porque Deus criou criaturas que têm que obedecer forçadamente à sua vontade. Os planetas têm que girar, as galáxias têm que girar, tem muitas criaturas que não são pessoas, que estão obedecendo cegamente à vontade de Deus. Mas o caráter, a excelência de Deus, queria criar umas criaturas à sua própria imagem, que tivessem com ele um tipo de relacionamento como aquele que ele tem com seu filho. Por isso ele queria que essas criaturas fossem criadas em seu filho e voluntariamente quisessem viver por seu filho para ser como seu filho e poder ter com elas um relacionamento do mesmo jeito que ele tem com seu filho.